Então, esse pensar no prazer era no prazer pleno, era no prazer que ele encontrava com os seus amigos. Ele realmente fez essa casa, ou essa escola do jardim. Ele tinha uma casa, ele arrumou essa casa, comprou essa casa, e nessa casa ele deixava as pessoas morando lá, os seus amigos, né? Esses amigos viviam de uma forma tranquila, descontraída, e o grande prazer dessas pessoas era viver fazendo algo parecido com o que a gente está fazendo agora, pensando em como eu faço para ser mais dono de mim, mais dono da minha vida, decidir o meu caminho. Por quê? Porque a filosofia anterior buscava princípios. O platonismo busca princípios. O platonismo busca absolutos, né? O aristotelismo busca lógica no viver. E os estoicos, os céticos, a gente não consegue nada que a natureza não nos ordene. O Epicuro falava, não, a gente pode dominar aquilo que a gente quer e usar a natureza a nosso favor. Tá? Então, é um pensamento que busca nos tirar da dor, nos tirar do sofrimento e principalmente dos medos causados pela morte, pelos deuses. E é aí que ele, dentro dessa ele falou do Diógenes, que fez muitos e muitos anos depois, né, aquela construção com as receitas, né? Uma forma também de quem não tem livro acabar ficando popular. Hoje a gente faz outdoor, né? Eles fazem daquele jeito. Mas o que ele fez? O que o Epicuro fez? O Epicuro dizia que a filosofia para ele era um remédio para a alma. E o Epicuro não pensava em filosofia apenas no lado especulativo, no lado do pensamento absoluto, do pensar pelo pensar. Para ele a filosofia teria que servir para a vida dele, teria que servir para melhorar a sua vida. Então ele, como um filósofo com pretensão a médico, né? Ou, como diria o Hegel no século XIX, com pretensão a psicólogo, né? Ele acabou fazendo um remédio, ele acabou organizando um remédio para as pessoas, que é chamado de tetrafármaco. Tetrafármaco, não preciso explicar por quê, né? Porque tem 4 sugestões, quatro prescrições para que a gente seja mais feliz. Primeiro, não tenhamos medo dos deuses. Afinal de contas, seres perfeitos não haverão de se interessar por seres imperfeitos. Porque se eles são perfeitos, eles não têm por que habitar no mundo da imperfeição. Por quê? Mas ele acreditava. Como eu falei, ele era um semi-ateu. Para que servem então os deuses? Bom, eles devem ter a serventia deles para eles. Para nós, quem sabe para a gente se mirar um pouco nessa perfeição e tentar alguma coisa como uma imitação, né? Como alguma coisa melhor do que ficar temendo, ficar ameaçado por eles. Então não temamos os deuses. Segunda, da morte, né? Não temamos a morte, porque quando eu estou, ela não está. Quando ela estiver, eu não estou. Acho que ninguém se lembra desses 15 bilhões de anos que passaram desde o Big Bang até a gente nascer, né? É mais ou menos isso, pessoal. O Epicuro dizia isso, olha, quando a gente não está aqui, é como se a gente não existisse. Aliás, a gente não percebe que não existe, né? Então, para que temer a morte? Outra coisa, muito interessante, é fácil alcançar o prazer, né? É fácil alcançar o prazer. Basta eu olhar para mim, não para a natureza, não para as flores, para as estradas, para mim, e pensar do que é efetivamente que eu preciso. É fácil. E ele falava, o quarto, a dor pode ser superada. Ele falava isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais absoluta. Ele dizia mais ou menos o seguinte: a grande dor, a dor insuportável, a dor terrível, ela dura pouco. Se ela durasse muito, a gente morreria, né? E aí acabaria tudo e não teríamos mais por que estar conversando. A dor pequena a gente consegue suportar. Então, se eu viver atormentado com a dor, eu não vou viver feliz. Se eu viver atormentado com uma felicidade que foge a mim,
que foge à minha natureza, que foge às minhas necessidades, eu vou me frustrar e vou também, depois de alcançá-la momentaneamente, estar sujeito a tudo aquilo que ela pode trazer para mim de ruim. Eu não devo ter medo de ser punido nem pelos deuses e nem pela morte. Por quê? Então, esse é um tipo de ajuda, esse é um tipo de, vamos dizer assim, autoajuda, até a gente pode dizer, que a filosofia de Epicuro nos traz. Queria lembrar vocês que a filosofia, quando surge nesse aspecto, ela surge como autoajuda. Como eu falei para vocês, enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles estavam pensando em explicar o mundo ético, político, estético do ser humano, esses caras estavam preocupados em saber como é que a gente pode fazer para viver melhor. E viver melhor para o Epicuro era justamente ter prazer, mas o prazer pleno, ataráxico, não o prazer momentâneo. Com essas falas, eu acho que eu fiz toda o conserto aí nas coisas que foram ditas excessivamente num campo, né? E a única coisa, deixa eu acrescentar uma coisa. O Epicuro dizia que nós temos desejos naturais e necessários. Comer, beber, por exemplo. Nós temos desejos naturais e não necessários. Por exemplo, ele coloca, aí é problema dele, ele coloca a sexualidade como um desejo natural, porém não necessário. E ele coloca comprar bermuda que não serve, comprar relógio de não sei quanto, e uma série de outras coisas que a gente fala, né? Que amigos nossos fazem. Todo mundo aqui conhece alguém que é extremamente consumista, extremamente... Então ele fala, essas coisas não são nem naturais, né? Essas coisas que nos parecem trazer prazer, elas estão completamente longe da nossa natureza. Portanto, ele nos dá essa receita. Por que eu trouxe o Epicuro hoje para a nossa discussão? Porque quando a gente pensou em falar da felicidade, a gente estava... Normalmente, quando a gente fala em felicidade, a gente começa a se colocar, apesar de muitas ideias diferentes que a gente tem, apesar da nossa originalidade, a gente não consegue se desprender muito do nosso chão, da nossa vida, dos nossos valores. Eu trouxe aqui alguém que faz uma campanha completamente diferente dessa. Uma campanha que exigirá muito menos de nós, porém, teríamos que parar e pensar um pouquinho que nós não somos tudo aquilo que dizem que a gente é, né? Eu costumo ouvir tudo sobre mim. Tudo que eu poderia ter ou comprar para ser melhor. Eu devo ser uma porcaria, né, pessoal? Porque todo momento estão dizendo, ó, se você comprar isso, você vai ficar bom. Se você for daquele jeito, você vai ficar bom. Se você seguir determinada linha de pensamento, você vai ficar bom. Se você agir de determinada... Então, eu devo ser uma grande porcaria. O Epicuro fala, não, você não é uma grande porcaria. Você só está ouvindo conselhos que não vêm de você, que não vêm de uma percepção de mundo como você poderia ter, se você não enxergasse esse mundo como, primeiro, extremamente complicado, e segundo, algo completamente elaborado, prontinho, você só senta no seu trenzinho e segue o trilho. Não cai nessa, diria o Epicuro. Tá? Por isso que eu trouxe isso para a gente, porque a noção da felicidade, por mais que a gente tateie por aí, ela já foi jogada na nossa cabeça pela nossa cultura, ela é jogada na nossa cabeça o tempo todo e nós jogamos também nas cabeças dos nossos filhos, educandos, alunos, etc. Por quê? Porque o Epicuro diria, nós não conseguimos pensar de outro jeito.